É um grande prazer estarmos hoje aqui, dentro do nosso projeto, a reforma do Estado brasileiro. E eu gostaria de agradecer de coração a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, para a sua palestra aqui com os associados da Associação Comercial. Gostaria de agradecer também a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, que está participando conosco, Flávio Bozão Gamboge, desembargador federal, Gregory Moreira de Moura, desembargador federal, Cristina Ferreira Nascimento, promotora de justiça, Marcelo Leonardo, ex-presidente da OAB, os vice-presidentes da nossa casa, os diretores, presidentes de conselhos, associados das Seminas. É um grande prazer estar com todos vocês e agradeço a presença de todos vocês para este evento, um evento que eu reputo de importância relevante para a nossa sociedade, esse trabalho que está sendo feito a 16 mãos. São 14 mãos do presidente emérito Anchieta e 2 mãos minhas, daqui para frente, com a ajuda de todo o time que está conosco. Agora, para dar a saudação, eu convido o presidente emérito Anchieta para dar a sua saudação ao ministro. Senhoras e senhores, boa tarde. Sem mais declinar qualificados nomes dos aqui presentes, eu quero apenas registrar, de modo muito elegante, a presença maciça, caríssimo presidente Bellini, da bancada de criminalistas de Minas Gerais e da extraordinária representação dos nossos julgadores, tanto do nosso TRF6 quanto do nosso Tribunal de Justiça. Sintam-se todos muito acolhidos. Na verdade, caro ministro Sebastião, que tem um pé em Minas Gerais e outro no Distrito Federal, eu dele tenho pouco a falar. Quem fará efetivamente a saudação ao ministro é o nosso vice-presidente aqui presente, João Café. A minha relação saudosa e permanente, caro ministro, é com o senhor, seu pai, o professor também Sebastião Reis, que foi nosso lente de direito financeiro, aqui ao lado, na vetusta casa de Afonso Pena. E, além de ter sido dele bom aluno, ele assim já dizia, e de fato fui, eu muito mais tarde tive a gratíssima satisfação de ter o já aposentado ministro Sebastião Reis no Conselho Superior do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que presidi por 2 mandatos. Portanto, sem exatamente fazer-lhe uma saudação, leve em nome da Seminas o registro da saudade de um dos maiores julgadores e um dos maiores professores com os quais convivi. Era o homem da palavra fácil, calma, fecunda e um extraordinário conhecedor de direito público. Nas reuniões do nosso conselho, da diretoria e do conselho, porque lá sempre, no Instituto dos Advogados, sempre as fazíamos de modo coletivo, diretoria e conselho, a palavra do conselheiro Sebastião Reis era sempre a última, era sempre a que determinava o traçado conclusivo do tema posto em debate. Sobre a sua palestra, caro ministro, o projeto Asseminas, iniciado no meu mandato e muito bem conduzido pela atual gestão do presidente Bellini, é um projeto pretensioso. O Brasil está doente. O Brasil carece de reformas estruturais
e estruturantes em todas as dimensões do Estado. Mas surpreendeu a mim, e acredito terá surpreendido também a João Café, nossa visita a seu gabinete em Brasília, quando Sua Excelência, o expositor, nessa tarde de hoje, nos surpreendeu. Ele traz dentro do tema maior uma particularização do problema que nenhum outro palestrante enfrentou ou se propôs a fazê-lo. Quando nós falamos que o Brasil está doente, quando nós assumimos a responsabilidade de desenhar um projeto para ser oferecido ao Brasil, pretensioso sim, para contribuirmos na solução de problemas tão graves que o Brasil vive, o ministro veio com uma outra proposta, rigorosamente dentro da nossa proposta. Ao invés de falar de um Brasil doente, ele quer falar de um problema que agride a vida daqueles brasileiros para cujos brasileiros a vida já deu errado, porque são brasileiros apenados. Portanto, o tema sistema prisional, embora pudesse não parecer, guarda absoluta relação, absoluto sentido ético, jurídico e social, com algum tipo de proposta ou de propostas que a comunidade brasileira da Minas, principalmente, fazendo Minas voltar a ser Minas, quer levar para um Brasil de mudanças, um Brasil de mudança das ideias, um Brasil que saiba conviver com o futuro que o Brasil merece, precisa e ainda não alcançou. Bem-vindo, caro ministro palestrante, e se me permite, presidente, eu passo a palavra para o nosso vice-presidente João Café, que melhor do que eu, com certeza, saudará o nosso ilustre palestrante. Muito boa tarde a todos. Eu realmente tenho uma alegria muito grande de estar aqui para receber o ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior, na presença de advogados da maior respeitabilidade, da nossa diretoria, dos nossos vice-presidentes, dando corpo a esse programa da Associação Comercial, que é estudar, é pensar um Brasil diferente, pensar uma reforma desse Brasil que claudica e que capota nos mais diversos assuntos. E a minha alegria de fazer a saudação a Sebastião Reis vem do tempo que eu tive a ventura de advogar com ele, advogar com a doutora Ana Maria, sua esposa, com quem até hoje nós temos os nossos laços comerciais. Mas Sebastião Reis Júnior foi emprestado de Belo Horizonte para Brasília, mas tem sempre esse carinho de nos atender, de ser sempre muito cortês com Minas Gerais. E eu disse agora há pouco, em reunião menor, que eu quero convidá-lo mais vezes, sempre que for a véspera do jogo Atlético e Cruzeiro, porque o resultado que ele trouxe é certamente pelo pé quente desse galo de prata, que é o ministro Sebastião Reis. Então, Sebastião Reis Júnior, o meu querido Seba, é muita alegria mesmo recebê-lo aqui hoje. O seu tema despertou muito interesse entre nós, será registrado nos anais da Minas, e eu tenho certeza que nós todos passaremos a ter, daqui para frente, uma compreensão muito mais qualificada do sistema prisional brasileiro, das soluções e dos problemas que esse tema nos aflige. Então, sem fazer muito mais qualificações, eu poderia ler aqui as qualificações curriculares do ministro, mas eu me permito, ministro, reduzir que a sua atividade intensa como advogado o qualificou para assumir o STJ, eu acho que de uma maneira tão importante, porque a sua atuação na Eletrobras, na UNB, em todos os setores de sua atuação como profissional, como advogado, nos deu sempre muita
confiança na sua sensibilidade para julgar os processos, principalmente na área penal. Vossa Excelência, que é um atento fotógrafo que registra com muita sensibilidade as mazelas e as belezas do Brasil, certamente desenvolve essa sensibilidade no julgar pensando, no julgar contribuindo para uma evolução da compreensão jurídica. Então, é com essa veia de agradecimento sincero é que eu passo a palavra a Vossa Excelência, esperando ouvi-lo e aprender muito com os seus ensinamentos. Muito obrigado. Me permito apenas registrar aqui a presença entre nós, que chegou agora, do desembargador Luiz Gamboge. É um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, ou seja, para mim é sempre um prazer voltar a Belo Horizonte, saí daqui com 15 anos, mas mantenho todas as minhas raízes aqui. Como o João falou, foi um domingo agradável ontem, né? E eu não tenho como deixar de registrar isso. Mas é uma grande oportunidade de estar aqui. E eu não vou aqui apresentar soluções, porque eu acho que esse problema do sistema prisional é uma coisa extremamente complexa, é um problema antigo, e como todo problema complexo, não encontra uma solução única e simplória. A minha ideia aqui é mais apresentar alguns aspectos que talvez passem despercebido pela maioria das pessoas, e tentar, ou seja, realmente trazer isso a debate, a reflexão. Eu começo aqui com uma palavra do desembargador Neviton Guedes, que é um desembargador do Tribunal Regional Federal da primeira região, em que ele fala o seguinte: quem é ser humano, pois, tem dignidade. Assim, no que aqui interessa, não impõe a perda da dignidade, nem tem o poder de relativizá-la, circunstâncias como insanidade, necessidades especiais ou criminalidade. Portanto, não existe dúvida, considerando o direito constitucional contemporâneo, no âmbito de uma investigação comparada, que também as pessoas que praticam crimes, investigadas, processadas ou já condenadas, têm um direito fundamental de ver respeitada a sua dignidade. E aqui eu vou apresentar, acho que eu fico melhor ficar desse lado aqui, alguns números. A palestra está aqui, ou seja, ela pode ser disponibilizada, mas é uma referência para a gente ter uma ideia do tamanho do sistema penitenciário brasileiro. Então, nós temos hoje, e só para vocês terem uma ideia de como é difícil esse assunto e de como o Estado brasileiro não está preparado, eu não tenho nenhuma informação atualizada. A informação mais próxima que nós temos, considerando informação oficial, é sempre de 6 meses, 8 meses atrás. Então, a informação que nós temos hoje é de julho do ano passado. Então, hoje, eu não sei quantos presos nós temos. Eu não tenho como apertar um botão e apertar, ou seja, que é uma coisa nós temos em 2025. Nós não temos como ter uma ideia do tamanho da quantidade de presos que nós temos no Brasil. Nós temos uma informação de 6 meses atrás, 8 meses atrás. Então, presos em celas físicas, 6.663. E aqui eu mostro sempre, o segundo número é aquilo que tinha 6 meses antes. Então, eram 642 mil, 663 mil. Homens, mulheres, e aqui uma coisa que assusta, que é a quantidade de vagas existentes. Nós temos 663.387 presos e 488.951 vagas. Um déficit de 174.436 vagas. Então, nós vamos ir, no final, eu vou apresentar algumas fotos, que em determinados presídios, onde você tem 10 presos, eles colocam lá dentro 20, 25 presos dentro de uma mesma cela. E aí, um outro detalhe, nós temos foragidos, 220.842, aqueles que foram presos e fugiram,
e procurados com mandado de prisão expedido, 303.203. Então, se o Estado fosse eficiente e não tivesse esse número de foragidos e procurados, esse número de 663 mil, ele já ultrapassaria ou bateria 1 milhão de presos. Essa é a nossa realidade. Presos provisórios, 183 mil, que é cerca de 28% dessas pessoas que estão presas, não tem uma decisão, uma sentença definitiva. Presos, aí começa regime fechado, regime semiaberto, presos em regime aberto e tal, e aí são alguns dados apenas para dar uma notícia, uma ideia. E aqui nós temos total de estabelecimentos penais, 1.381 presídios estaduais, 5 federais, 6 são em parceria pública e privada, 34 em cogestão e 58 gestão por organizações sem fins lucrativos. Total de servidores, 116 mil, e aqui o percentual, ou seja, desses presídios, desses estabelecimentos penais todos, apenas 3,5% são considerados excelentes, e aí eu acho que as APACs devem estar nesse número, 22,9 boas, 42 regulares, ruins e péssimas são 30%. E aqui eu venho faixa etária, ou seja, vai dividido, ou seja, olha a situação absurda. Quantidade, eu não tenho a informação sobre a idade dos presos, 10 mil, e aí vem total de inclusões originais, vão várias situações, apenas para ter uma ideia geral. Somando pele, raça, etnia, somando pardos e pretos, 64% dos presos são dessa etnia, 424 mil. Grau de instrução, analfabeto, alfabetizado, ensino fundamental, e vem e aí a gente vai ver que a maior parte está daqui para baixo, né? Ensino médio incompleto, ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto, 290 mil, alfabetizados 22 mil, analfabetos 15 mil. Tamanho da pena, e aí nós temos uma divisão, ou seja, e esse número é um número meio irrisório, porque por mais que eu tenha mais de 100 anos de prisão aí, eu não vou cumprir esses 100 anos, nós temos uma limitação. Tipos de crime: contra a pessoa, contra o patrimônio, dignidade sexual, paz e fé pública, crimes praticados em particular contra a administração, que a gente fala tanto do crime colarinho branco, é um pingo dentro do nosso sistema, dentro do direito penal. Drogas, que isoladamente só pede para os crimes contra o patrimônio. Desarmamento, crimes de legislações específicas, ou seja, aqueles crimes que são criados em determinadas situações. Presos trabalhando, nós temos 650 mil, só 158 mil trabalham. Presos em atividades educacionais, com esse número de 1.655.204, ele é enganoso, porque, na verdade, são presos que muitas vezes fazem mais de um treinamento. Então, há um engano em relação a isso. Presos em ensino formal, trabalhando, estudando simultaneamente. Presos cujas famílias recebem auxílio reclusão. Total de presos com doenças transmissíveis, 30 mil. Total de óbitos, 1.064. Custo do preso, R$2.424,42 o custo de um preso, custo médio de um preso. E aqui nós vemos a questão da taxa de aprisionamento. Em 1990, nós tínhamos 61 presos por 100 mil pessoas. Em 2023, esse número subiu para 419,5. De 2024, não tem um número ainda. E aí eu entro, talvez, vamos dizer assim, fazer algumas ponderações sobre as razões que nós estamos nessa situação. E isso aí eu volto a falar, não existe também um único culpado. Todos nós somos culpados. A sociedade é culpada, o legislativo é culpado, o próprio poder judiciário é culpado, a advocacia é culpada. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade nessa situação. Então, o primeiro ponto que eu elenco é a justiça lenta e despreparada para o volume de processos.
É impressionante, por exemplo, um dos motivos, uma das causas, alegações em habeas corpus que chegam ao Superior Tribunal de Justiça hoje, é o que a gente chama de excesso de prazo. É aquele tempo, principalmente do preso provisório, preso preventivo, ele sem uma ação, ele está preso já há alguns anos. E você vai verificar o motivo disso. Tem determinadas situações que realmente você se depara com processos mais complexos, vários investigados, etc. Há uma causa natural para a demora do andamento do processo. Mas outros, a causa é única e exclusivamente de responsabilidade do Estado. É uma perícia que não é feita, é uma vistoria que não é feita, é uma audiência que não é feita porque o Ministério Público não foi, ou porque esqueceram de trazer o preso do presídio para o fórum. Então, são motivos do dia a dia, mostrando a falha do Estado. O Estado não tem capacidade para fazer funcionar com eficiência essa justiça criminal que hoje assola o país. Eu estava comentando aqui antes, lá no Superior Tribunal de Justiça, nós somos 33, 30 atuam na jurisdição diária, né? Você tem o presidente, o vice-presidente e o corregedor nacional, que ficam afastados, e nós somos divididos em 6 turmas, cada turma com 5 membros, e juízes penais nós somos 10. O ano passado nós recebemos, cada um de nós, cerca de 13, 14 mil processos, cada um de nós. Então, alguma coisa realmente não funciona, o sistema não está funcionando. Só para vocês terem uma ideia de comparação, há cerca de 2 anos atrás, eu estive na Corte de Cassação Francesa, eles são 150, julgam matéria penal e privado, e o tribunal, a corte inteira, julgou durante um ano 17 mil processos. Ou seja, esses 150 juízes julgaram 17 mil processos. Nós somos 10, contando, multiplicando, nós julgamos 130, 140 mil processos por ano. Isso mostra já que o Estado, realmente, a justiça não está preparada para isso. Ela não tem uma estrutura suficiente para dar carga da quantidade de processos que nós temos recebendo. Outra questão, polícia despreparada, falta de estrutura material e humana adequada. É uma realidade. Você tem vários problemas que chegam à justiça, processos, inclusive, são anulados por erro na atuação policial. Por abuso, por falta de preparo, por uma reação desproporcional, por falta de cuidado na produção de provas. Então, uma série de circunstâncias que cooperam para esse Estado. Cada vez que você tem um problema na produção de uma prova, no recolhimento de um material. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Alguém foi preso em flagrante. A policial vai, pega o celular dessa pessoa e automaticamente, sem uma ordem judicial, que é necessária, já acessa aquele celular, verifica conversas daquela pessoa, verifica contatos daquela pessoa e utiliza essas informações para novas prisões, para novas investigações. O tribunal já disse que isso não é possível, ou seja, você tem que respeitar a privacidade. Você vai aprender o celular, pedir ao juiz, eu posso acessar? Pode, pronto, acabou, está feito o negócio. Então, esses pequenos equívocos, por exemplo, que eu acho que todos já devem ter tido notícias, e isso tem sido objeto de várias notícias nos últimos anos, problema de procedimento de reconhecimento pessoal, ou seja, o Código de Processo ele estipula uma forma de procedimento de reconhecimento de uma pessoa que é suspeita de um determinado crime. Ela tem que ser apresentada junto com outras pessoas numa determinada situação, assim, assado. A Justiça ela vem há muito tempo dizendo que isso é mais uma questão de orientação do que necessariamente uma forma a ser seguida. Mas o tribunal já mudou esse entendimento já há alguns anos. E nós continuamos presenciando cenas absurdas, pessoas que são reconhecidas por fotografia 3x4 de 10, 15 anos atrás. Pessoas que são reconhecidas por foto em Facebook, pessoas que são reconhecidas por um catálogo que fica nas delegacias de polícia, que vai acumulando com o tempo, e que são reconhecidas numa situação, a pessoa acabou de ser assaltada, acabou de ser atacada, e no escuro, à noite, e ela já é obrigada a presenciar, a identificar um determinado suspeito. Nós temos o caso que foi, vamos dizer, o leading case, que deu uma mudança
no entendimento nisso, que foi da relatoria do ministro Rogério Schietti, em que uma determinada pessoa foi reconhecida por fotografia. Só que, nesse caso concreto, essa pessoa tinha 1,80 m, 1,85 m, e a vítima tinha dito, afirmado, que, no caso, foi um furto ou um roubo, o responsável tinha 1,60 m. Então, se você tivesse simplesmente apresentado aquela pessoa fisicamente à vítima, ela teria dito, não foi ele, basta ver pela altura. Mas como foi por fotografia, e essa pessoa foi condenada, e só lá no Superior Tribunal de Justiça ela conseguiu reverter. Existe um caso no Rio de Janeiro, que uma mesma pessoa responde a 70 processos por ter sido reconhecido, em 2 ou 3 delegacias apenas, por fotografia 3x4. Então, a própria polícia já toma a iniciativa de apresentar a fotografia daquela pessoa. Então, você vê situações em que há o reconhecimento, a pessoa foi reconhecida, aí você vai ver o depoimento da própria vítima, ela estava de capacete, ela estava daquela máscara, aquele negócio que aparece entre os olhos. Como é que você vai reconhecer uma pessoa dessa? Mas a pessoa foi reconhecida. E a justiça aceita, a polícia aceita aquele reconhecimento, o Ministério Público aceita esse reconhecimento e, na maioria das vezes, a própria Justiça aceita esse reconhecimento. Então, isso também, e isso vai acontecer, não vai acontecer com nenhum de nós aqui. São daqueles crimes corriqueiros, daqueles crimes do dia a dia. Tráfico de drogas, furto, roubo, situações de abuso sexual, de estupro, etc. E isso acontece justamente e vai atingir, são pessoas que normalmente não têm nem informação dos seus direitos, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, estão completamente desguarnecidas de qualquer apoio jurídico. Então, esse problema da polícia, muitas vezes, passar do ponto, ou seja, não obedecer determinadas formalidades e determinadas regras, isso também é um motivo para essa situação. Foco no combate da pequena criminalidade, principalmente no que se refere às drogas. Vamos ser realistas, eu prender o aviãozinho não vai alterar em nada a situação. Amanhã tem 15 fazendo o papel desse aviãozinho. Enquanto eu sou testemunha, eu posso dizer 80%, 85% dos processos que chegam no tribunal, a prisão é em flagrante. Ou seja, você não tem uma investigação policial. Você não tem um trabalho policial. Você, por exemplo, são poucos os casos que realmente enfrentam essas organizações, as grandes organizações criminosas, no tráfico de drogas, contrabando, etc. O ano passado nós começamos a discutir, nós discutimos no tribunal uma questão, porque você tem no direito, é uma criação jurisprudencial e doutrinária, em determinadas situações, se o crime é um crime pequena monta, sem maior repercussão, em que você vai, na verdade, é um custo maior para o Estado apurar a responsabilidade daquele crime do que fazer qualquer coisa, do que deixar aquela pessoa solta, nós somos, é que a gente chama de insignificância. Então, o Estado não vale a pena. Nós já temos um entendimento, por exemplo, em questão tributária, que aqueles casos em que a pessoa é acusada de um crime tributário, cujo valor não atinge aquele valor que a própria Receita entende como um valor mínimo para execução, para cobrança judicial, é um crime que a gente considera insignificante. Por quê? Porque não justifica, hoje, você num país como o Brasil, uma série de grandes fraudadores realmente do Estado, de grandes sonegadores, discutindo um processo na esfera penal de alguém que está devendo, que sonegou, um sacoleiro, aquele que foi lá no Paraguai, foi na Argentina, atravessou a ponte com uma sacola cheia de coisinha, e você realmente caminhar para um aspecto penal dessa pessoa. Ninguém está dizendo que não deve se responsabilizar, dizendo aqui da responsabilidade penal. E nós chegamos a uma conclusão no que refere a contrabando, e isso quando eu falei da fronteira, que é o foco daquilo. São casos, a próprio Ministério Público propôs ao tribunal que quando o valor, a quantidade de maços de cigarro apreendidos chegasse a um determinado, fosse no máximo de 1.000 maços, que isso fosse considerado insignificante penalmente. Por quê? Porque o próprio Ministério Público entende que ele tem que gastar o tempo dele
com os grandes contrabandistas de cigarro e não com essa raia miúda, com esses pequenininhos que não vão alterar em nada. Você prende um hoje, prende outro amanhã, prende outro depois de amanhã e o crime continua sendo. Então, esse é um outro problema, é o foco de combate na pequena criminalidade. Principalmente, ou seja, eu falo, refere a drogas, mas esses crimes que são droga, sonegação, corrupção, etc. Resistência à audiência de custódia e políticas de controle da atividade policial. Esse é um outro problema, porque quando chega lá em cima, a grande maioria dos processos, ele começa a discutir o que a gente chama de nulidades. São impropriedades que ocorreram ao longo do processo. E aí você tem uma oportunidade que o juiz tem de estar cara a cara com aquela pessoa que é acusada, que é a audiência de custódia, fazer uma primeira avaliação e verificar se é necessário ou não uma prisão daquela pessoa. Hoje, a coisa já mudou consideravelmente, mas quando a audiência de custódia foi implantada, a resistência dentro da magistratura era uma coisa impressionante. Associações de classe se rebelaram, entraram com a DIN no Supremo, achando um absurdo a audiência de custódia, etc, etc, etc. Hoje, eu acho que já houve uma compreensão melhor e ela já se realiza com mais frequência. E um outro problema é a resistência à política de controle da atividade policial. Eu não preciso ir muito longe, basta a gente ver a resistência que existe hoje a se impor ao policial a obrigatoriedade do uso da câmara corporal. E isso eu falo, vou citar aqui um caso de Brasília, que é positivo não só para o próprio processo, como para o próprio policial. São inúmeras situações em que ele é acusado de abuso. Se tivesse sido registrada aquela cena, essa acusação não ocorreria. Há tempos atrás, em Brasília, houve numa blitz, uma determinada pessoa foi apreendida, alcoolizada. Ela bateu boca com a autoridade policial, etc., xingou, reclamou, tal. E, de repente, ela se afastou, foi numa parede e começou a bater a cabeça na parede, machucar. No dia seguinte, saiu no jornal que ela estava acusando aqueles policiais de terem agredido. A sorte dos policiais responsáveis por aquela blitz, que hoje em dia, com celular, uma pessoa, um terceiro curioso, tinha filmado aquela cena e tinha visto todo esse processo, ou seja, que ela tinha ofendido moralmente os policiais e depois que ela se automachucou. Foi a salvação dos policiais. Então, isso, está certo que não foi câmara corporal, mas mostra o sucesso, a eficiência de uma câmara corporal. Em São Paulo, vários abusos policiais foram descobertos agora, justamente em razão da câmara corporal. São Paulo, Rio de Janeiro, tem se percebido isso. Na Bahia, a notícia que saiu nesse final de semana, que a mortalidade policial reduziu após o uso das câmaras policiais. Então, não dá para você compreender o porquê da recusa, da resistência em se utilizar um sistema de controle que vai monitorar, sim, a atividade policial, que é uma atividade em risco, uma atividade perigosa, até em seu favor, até em favor do policial. Verificar se ele agiu de forma abusiva, se não agiu, se agiu de forma proporcional ou não agiu. Então, também isso é um problema. Resistência ao uso de cautelares alternativas. Na estrutura nós temos hoje a possibilidade não só de prender preventivamente, ou seja, antes que haja uma decisão transitada no julgado, como impor medidas cautelares alternativas, ou seja, restrições que podem substituir essa prisão. Então, tem aqueles casos em que uma pessoa realmente é perigosa, que você vai prender, mas tem situações, você pega, por exemplo, alguém que atropelou outra pessoa alcoolizado. Será que essa pessoa primária, com bons antecedentes, etc., merece se realmente a solução é a prisão? É difícil. Você não pode impor cautelares alternativas, vou substituir essa prisão pela proibição de dirigir, pelo recolhimento noturno em casa, etc., etc., uma série de medidas alternativas. E isso há ainda uma dificuldade de assimilação. Hoje, boa parte do Ministério Público, quando ele só entende prisão, 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 prisão. Ele não caminha, ele não toma a iniciativa de propor essas alternativas. Isso acontece com muito pouca frequência. O MP não presente no controle da atividade policial. É uma realidade.
Você vê várias irregularidades que ocorrem ao longo do processo, que poderiam ter sido apuradas e sanadas logo no início do processo, e não são, porque o Ministério Público recebe aquela investigação feita pela autoridade policial, mesmo diante de situações impróprias, indevidas, ele endossa aquilo e encaminha à Justiça, faz a denúncia em relação àquilo. E se eventualmente a Justiça entende que aquilo está viciado, é muito comum o Ministério Público recorrer, debater, discutir. Ou seja, se o Ministério Público, que tem constitucionalmente a obrigação de fiscalizar e controlar a atividade policial, fizesse isso efetivamente, provavelmente esse número total de 630 e tantos mil pessoas presas seria um número mais reduzido. E nós teríamos... é engraçado a gente pensar aqui, é só um parêntese, que muitas vezes você se depara com operações, grandes operações, que perceberam, que descobriram crimes de muita gravidade e que caem por terra justamente pela não obediência, pelo não cumprimento dessas obrigações, dessas regras. Então, é impressionante essa resistência, como muitas vezes você fala, no fundo, você gostaria de saber, acho que você está sabotando desejar o processo, você não quer que isso vá para frente. O senhor falou do meu pai foi juiz criminal aqui em Belo Horizonte, durante a Justiça Federal, na época, não tinha varas especializadas, e eu lembro dele comentando comigo que era demais a quantidade de processos que ele verificava, olhava o processo e falava assim, a polícia não quis investigar isso aqui, a polícia deixou rolar isso aqui. E a Justiça Federal só crimes, em tese, mal monta, né? Ou seja, crimes de natureza tributária, tráfico internacional, essas coisas todas. E ele falava claramente que ele percebia que o processo ia cair por terra, justamente por causa dessa dificuldade. Resistência à adoção de jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. E aí eu volto para a magistratura. Né? A insistência de um número de juízes em obedecer o que os tribunais fixam como entendimento que deva ser adotado. Tanto o Supremo quanto o STJ tem trabalhos, mais hoje em dia, eu acho, do STJ em firmar teses, em súmulas, em processos repetitivos, e muitas vezes você vê uma resistência injustificada também do juiz. Ele pode ressalvar a opinião dele, ressalva a opinião dele, e segue a vida. Ele não precisa deixar de aplicar aquele entendimento por entender que ele é independente, que ele deve... Não, eu vou discordar. Eu falo muito que uma vez eu estive na Alemanha conversando com um juiz, perguntei a ele, qual a reação dele quando a Corte Constitucional alemã decidia determinadas coisas, e ele falou para mim, eu ergo as mãos para o céu, que é menos trabalho para mim. A questão já está resolvida, para que eu vou brigar? Aqui no Brasil, eu brinco que quando o Supremo fixa uma tese, o STJ fixa uma tese, parece que o juiz assim, escreve muito mais para mostrar que nós estamos errados, que o Supremo está errado. E nisso ele perde tempo, porque os processos vão chegando, vão se acumulando, e aí é aquela decisão que vai ser revista lá em cima. Então, para que você decide daquele jeito? Você parece que está sabotando o trabalho da justiça. Ausência de políticas públicas de prevenção e ressocialização. Eu acho que nós, há alguns anos atrás, foi lançado o pacote anticrime. Se vocês lerem o pacote anticrime, não há um artigo que se refira à ressocialização ou prevenção. A ideia no Brasil, para combater a criminalidade, é a única só. É aumentar a pena, criar novos tipos penais e prender. Você não tem nenhum outro caminho alternativo para se combater a criminalidade. Essa que é a grande dificuldade. Eu vou falar uma coisa aqui que o presidente vai gostar. Há cerca há 2 anos atrás, eu vim conhecer as APACs aqui. Eu tinha sempre ouvido falar das APACs, aquele negócio todo, e eu tive a oportunidade de conhecer a APAC de Santa Luzia, a APAC feminina de Belo Horizonte, e a APAC de São João del Rei, que é masculina e feminina. A APAC de São João del Rei é uma coisa impressionante, ela não tem muro, é quase uma fazenda, você tem... um espaço, é uma coisa que eu vou mostrar algumas fotografias depois, vocês vão ver. E a diferença entre o sistema convencional e o sistema de APACs é brutal. Nas APACs femininas, o índice de reincidência, segundo a informação que eu colhi, não chega a 3%, 4%. Na APAC
masculina não chega a 15%, enquanto o índice no sistema convencional bate os 80%. Só isso mostra que uma política diferenciada, nas APACs, todos são obrigados a estudar e a trabalhar. Só está dispensado do estudo aquele que já tem curso superior. É um regime rígido, começa às 7 horas da manhã e vai terminar não sei que horas da noite. As celas são organizadíssimas, limpíssimas, etc. Mas é um sistema que funciona. Claro, tem suas imperfeições, tem ajustes que devem ser feitos, é passível de crítica, como qualquer sistema, mas é muito melhor do que essa realidade que nós nos deparamos. Então, esse que é um dos grandes problemas. Eu tive em Araraquara, no ano passado, e eles fizeram uma cooperativa de ex-presidiários. Essa cooperativa, o presídio está aqui, quando o preso é liberto, ele sai, o primeiro prédio que ele vai passar é essa cooperativa. Em 4 anos de existência dessa cooperativa, nenhum cooperado rescindiu. Nenhum cooperado rescindiu. A todos eles foi dar oportunidade de trabalho, etc. Então, é isso, nós temos que pensar nesse tipo de política, porque nós esquecemos do básico. Não existe prisão perpétua no Brasil, não existe prisão de morte, pena de morte. Resultado, o preso vai sair. Ele não vai sair hoje, vai sair daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai sair. Se não cuidarmos da reinserção desse preso na sociedade, o caminho vai ser um só: voltar ao crime. É isso que nós temos que... E voltar ao crime numa situação, muitas vezes, pior do que ele entrou. Às vezes ele entra como um aviãozinho, como traficantezinho de esquina, e sai de lá já integrado a uma organização criminosa, com papel importante, inclusive com obrigações de matar, roubar, etc, etc. Então, é isso que nós temos que pensar. É isso. Sem contar um outro problema, que é o envolvimento familiar. Uma pessoa que é presa, hoje, a mãe está envolvida, a mulher está envolvida, muitas vezes elas são cooptadas pelo crime, elas são obrigadas a cometer crime até para sustentar essa pessoa e preservar a integridade física dessa pessoa dentro do presídio, são obrigadas, às vezes, a traficar drogas lá para dentro para atender a uma necessidade dessa pessoa, do seu filho ou do seu marido dentro do presídio. Isso é uma realidade. Então, essa vontade exacerbada de sair prendendo, você vai colocar pessoas na cadeia, primeiro, que não cometeram um crime de gravidade. Eu falo que a cadeia é lugar para aquelas pessoas que não têm condição de viver em sociedade, que são incompatíveis com a vida comunitária. Não acontece com isso. E segundo, que você não só vai destruir a vida dessa pessoa, como vai correr o risco de destruir a vida de toda a família. Pouco gasto efetivo com o sistema prisional. E aí a gente vê pela carência de vagas. Existe dinheiro? Existe. Os estados usam esse dinheiro? Não usam. É uma coisa muito engraçada, se os senhores perceberem, há sempre um discurso da necessidade de construir mais presídios e prender mais, mas sempre que o Estado se prontifica a construir um presídio, aquela região onde vai ser sediado o presídio levanta a mão. Aqui não. Aqui não pode. Aqui não pode. Aqui não pode. Porque realmente é um problema. Eu sei que, por exemplo, Brasília, que tem hoje um presídio federal, e na época da construção do presídio federal, já se detectou uma mudança de várias estruturas ligadas aos criminosos para Brasília. Isso existe, é uma realidade, mas tem que ser enfrentada. Então, você tem essa resistência, por exemplo, você tem orçamento para comprar, para fazer treinamento, você tem orçamento para comprar equipamento de qualidade, mas muitas vezes esse orçamento não é usado, não é gasto. Discurso de que a solução para a criminalidade é a prisão, é o que eu falei, é um discurso que vem há anos, e isso é importante ressaltar. É indiferente se é direita, esquerda, se é Lula, se é Bolsonaro, o discurso é o mesmo. É o mesmo há vários anos. E eu acho que aquele número, 633 mil presos, mais 300 mil mandados de prisão a cumprir, mostra claramente que esse tipo de política não resolve. É isso que nós temos que mostrar. Qual a solução? Eu confesso, eu não sei. São várias soluções, são vários trabalhos a serem feitos.
mas que continuar batendo na mesma tecla, isso não vai resolver, pelo contrário, só vai aumentar a criminalidade. E, finalmente, e esse aqui que eu acho que é a razão de tudo, falta de emprego, educação e perspectivas concretas. É muito fácil para nós falarmos que a gente resistiu, procurou emprego, trabalhou, etc. E você pega uma pessoa que vive numa comunidade, muitas vezes não tem mãe, não tem pai, a mãe acorda às 4 horas da manhã para cuidar do filho dos outros, e essa pessoa tem o quê? Ela não tem escola perto, ela vai ter a referência dela, vai ser o líder da comunidade, que anda com colar de ouro, tênis na moda, etc., cheio de gente por trás. É isso que vai ser a referência. Aí você vai querer que essa pessoa resista à sedução do crime, do dinheiro fácil, do dinheiro rápido. É um pouco de hipocrisia da nossa... Isso aqui foi uma fala da ministra Rosa Weber, falando justamente sobre o estado de coisas inconstitucional do Brasil, e que mostrando, no final aqui fala, essa situação permite a perpetuação de uma série de violações aos direitos humanos, das pessoas privadas de liberdade, dos profissionais que interagem com eles, e também dos familiares e defensores dos direitos humanos que reivindicam providências. E isso aqui é importante pelo seguinte, nós chegamos a um ponto tal que a Corte de Direitos Humanos, Internacional de Direitos Humanos, na Costa Rica, já condenou o Brasil em 4 processos. Ela só julga situações excepcionais envolvendo direitos humanos, e o mais interessante aqui é que nesses 4 processos o tiro saiu pela culatra, ou seja, essa vontade do gestor brasileiro de prender e não cuidar dos presos, achar que ele tem que viver numa vida degradante, que a pena é insuficiente, que ele tem que ser humilhado todo dia, tem que comer mal, tem que se vestir mal, tem que passar frio, tomar banho, etc. Essas 4 decisões impuseram ao Brasil a obrigação de contar em dobro o período de pena cumprido em determinados presídios. Então, se a pessoa estava presa 6 meses, ela vai valer 1 ano e vai valer por 1 ano. 2 anos, 4 anos. 4 anos, 8 anos. Justamente por reconhecer esse estado, que o Supremo já disse, inconstitucional de coisas. Né? São decisões que forçaram o CNJ, inclusive, a criar um programa, não só para acompanhar o cumprimento dessas decisões, como também para tentar evitar que novas decisões semelhantes sejam proferidas. Aí são questões desse programa do Supremo. Tem decisões do Superior Tribunal de Justiça que entendem e impõem a obrigação de se cumprir as decisões da Corte Interamericana, porque também há parte da justiça brasileira que entende que as decisões da Corte não são auto-aplicáveis no Brasil. Então, aí você começa, é mais um motivo para você provocar o Judiciário e discutir no Judiciário e enfrentando. Aqui eu mostro, eu tive agora no Oriente, eu estive em Hong Kong e visitei um antigo presídio. Esse presídio deve ser de 1970, alguma coisa assim. E eu encontrei essa fala em 1984, desde a 80, que fala justamente da necessidade de investir na reabilitação do preso. Ou seja, isso já há 30 anos atrás, e depois a gente pergunta por que o país saiu por que o desenvolvimento, né? Eu não sei se foram, Hong Kong é uma coisa impressionante. E aqui eu vou mostrar algumas fotos para os senhores. Isso aqui é o Curado, que foi um dos presídios que foi objeto de decisão na Corte Interamericana. Aí é o porquê dessa situação. As paredes, sujeira. É isso que essas pessoas são convictas. Agora, achar que alguém que cumpriu pena num presídio desse vai sair recuperado, vai sair sem ódio da sociedade, é querer viver num mundo de fantasia. Esse agora esse foi a quantidade de pessoas dentro de uma cela, todo mundo, corredores sujos, todo mundo lotado. Tem um especial, um documentário, eu não sei nem se eu assisti há muitos anos atrás, chamado Central, Presídio Central, que é o Presídio Central de Porto Alegre. Eu acho que ele já foi desativado.
mas na época é um que tem estava passando no Globoplay, e ele mostrava a situação. Então, você chegou num ponto em que as celas não tinham portas mais. Você tinha, na verdade, alas. Então, cada ala tinha uma porta. E lá dentro, as celas não existiam mais, porque era a única forma das pessoas ficarem lá. Nós chegamos num ponto, a coisa é tão absurda, que hoje o tribunal entende como trabalho que pode justificar a remissão, ou seja, o desconto da pena, aqueles que funcionam como guarda de corredor, que é uma ocupação informal dentro do presídio, mas cuja importância é fundamental. Sem ele, muitas vezes, um presídio, que a gente chama, explode. É aquela pessoa que vai ser o porta-voz daquelas pessoas que estão naquela ala, junto com a direção, que vai botar ordem, evitar abusos, etc. O trabalho dessa pessoa hoje é reconhecido como passível para cômputo da remissão. É um trabalho totalmente informal, não existe isso em cronograma de nada. Mas é uma realidade. Essa pessoa trabalha e tem um papel fundamental no dia a dia de um presídio. E aqui eu entro com as APACs. Essas são masculina e feminina em São João del Rei. A diferença é algo brutal. Lá na São João del Rei, eu vi, ela tinha, como é que fala? Fábrica de tijolo, fábrica de cimento, marcenaria, metalurgia, sabe? Umas coisas assim, não havia como o preso não se ocupar. Criação de peixes, de porcos, era uma coisa impressionante, impressionante. E eu conheci um rapaz, ele já tinha sido condenado por homicídio, tinha cumprido pena na APAC, e hoje essa pessoa, esse rapaz, é mestre em educação pela USP em São Paulo, trabalhando como voluntário dentro das APACs. E não pensem os senhores que nas APACs só vai preso bonzinho, não, ou seja, tem presos de alta periculosidade, como esse rapaz que era um homicida. E só vai para lá quem tem condenação definitiva, ou seja, quem não tem a possibilidade, condenado, transitado em julgado, ele vai para a APAC. A diferença daquelas celas que os senhores viram, as celas são todas organizadas, eles têm ordem, até para isso eles têm ordem para na hora de dobrar a roupa, de montar, de arrumar os beliches. Isso aqui é na APAC feminina. Eles fornecem, a São João del Rei tem padaria, fornece, não é aquela padaria que trabalha só internamente, ela trabalha para fora também. A APAC feminina de Belo Horizonte, quando eu entrei, eu falei, eu estou num colégio, porque a impressão que eu tenho é um colégio público, isso não é um presídio. Você vê tudo limpo, tudo organizado, todas as moças, todas as mulheres presas lá, trabalhando com uma ocupação. Ninguém vai falar. Quem é chefe de segurança é um preso, quem fica com as chaves das celas é um preso. Em São João del Rei eu conversei com um preso e ele me falou uma coisa que me impactou demais. Ele falou assim, doutor, minha mãe me falou uma coisa, que depois que eu vim para cá, ela conseguiu dormir. Porque enquanto eu estava no presídio convencional, ela não conseguia, porque ela não sabia se eu ia acordar vivo. Quando eu vim para cá, a vida dela mudou. Na APAC de São João del Rei, quem faz a vistoria, ajuda na vistoria, são as mães dos presos. Elas ajudam naquela vistoria de quem vai entrar dentro do presídio, etc. É uma situação completamente diferente. É claro que você não tem como transformar todos os presídios brasileiros em APAC, é evidente isso, que você tem um critério, você tem presos que devem ser selecionados, separados, mas é um caminho para resolver o problema. Aqui é uma foto final que eu tirei das presas. É isso, gente, eu acho que é é mais um momento de colocar uma realidade que nós estamos vivendo, pedir uma reflexão, mudar um pouco o foco que nós estamos vivendo, essa ideia de que o caminho é sempre a penalização, é sempre a prisão. É claro, ela não pode deixar de existir, você tem que tratar com rigor, mas eu acho que você tem que começar a aprender a separar o joio do trigo. E não pode esquecer desses dois pontos, prevenção e reinserção. Se você não cuidar
disso, a prevenção você vai continuar fornecendo mão de obra para o crime, porque é isso que acontece hoje em dia. Quando cada menino de 18, 19 anos que entra dentro de um presídio, se ele não é, ele passa a integrar uma organização criminosa. Isso, vocês não tenham dúvidas de que isso vai acontecer. Em segundo lugar, é a possibilidade dessa pessoa sair do presídio e ter uma vida digna. Se isso não acontecer, necessariamente ele vai voltar para a criminalidade. Eu só vou fazer um último comentário. Há 3, 4 anos atrás, eu fui visitar o presídio de Pinheiros 2, em São Paulo, e eu tive uma conversa com 40 presas transexuais. Depois eu até voltei lá e fiz um livro que eu, fazendo propaganda aqui, o Translúcida, que é um livro de... tem fotografias, mas tem artigos que envolvem, que enfrentam essa questão de várias pessoas. Mas eu tive com essas presas e uma delas me falou, ela falou claramente, primeiro, perguntando qual que era a preocupação delas, todas elas, o que vai ser de mim quando eu sair daqui. Ainda mais essa classe de presos, ele tem vários problemas, ele tem um preconceito de ser trans, normalmente elas são abandonadas pela família e vão se tornar ex-presidiários. Então, você já imaginou o que vai ser a vida dessa pessoa fora do sistema. E eu, conversando com uma das presas, ela me falou assim, olha, doutor, eu saí, tentei arranjar emprego, não consegui, voltei para a prostituição, não era suficiente, entrei para o crime de novo e eu estou aqui. É isso que vai acontecer com a maioria dos nossos presos, se nós não tivermos uma política séria de reinserção. Muito obrigado. Queria agradecer ao ministro por essa palestra maravilhosa, mostrando uma realidade que todo mundo fecha os olhos, que a sociedade fecha os olhos, mas cada dia está pior e cada dia nos conduz a um buraco maior. É uma realidade. Queria só complementar, ministro, quando se fala nas APACs, porque eu sou voluntário nas APACs já há 16 anos. Sou vice-presidente da FEBAC, que é a Federação de todas as APACs, e sou presidente do Minas pela Paz. E também, por acaso, sou presidente da ACEMINAS. Mas, nas APACs, ministro, tem duas coisas interessantes. Primeiro, como o senhor falou, não tem polícia. Quem toma conta são eles e não há fuga. Ali, o equilíbrio é feito entre religiosidade, família e voluntariado. Essas três coisas fazem a recuperação. E, como o senhor disse, lá recupera, na feminina, 97%, na masculina, 85%, quando no sistema comum recupera só 15%. Então, é uma realidade. Agora, não dá para fazer, como o senhor disse, só APACs. Porém, Minas Gerais, aos poucos, já tem 5.000 recuperandos. Lá nós não chamamos presos, são 5.000. Estou vendo aqui umas cabecinhas aí, são os meus apoiadores da APAC aí. O importante é que custa 1/3 do sistema comum. Então, é realmente uma oportunidade fantástica. Agora, precisa de vontade política. Começou em São Paulo, e São Paulo hoje não tem uma APAC. Minas tem 50 APACs. Então, é realmente um exercício que dá para ser levado. Outros estados estão tentando, Paraná está levando, Rio Grande do Sul. O Nordeste está tentando, mas eu vejo muita dificuldade, até mesmo com o apoio da ministra Carmen Lúcia. Muito bem, agora vou chamar o Gustavo, que, se o senhor permitir, ele vai conduzir as perguntas. A primeira pergunta, sem dúvida nenhuma, é do nosso mestre Anchieta. Já está devidamente inscrito, né, presidente Bellini? Boa tarde a todos. Muito obrigado, ministro, pela brilhante palestra, que com certeza vai engrandecer muito esse nosso projeto.
Como secretário-geral do projeto, dando a devida transparência a todos os trabalhos, as 20 palestras já realizadas, os textos já estão definidos, prontos, e vamos concluir possivelmente em julho, né, presidente Anchieta, todo esse trabalho. Na ausência do nosso presidente de honra, doutor Aguinaldo Diniz Filho, fiquei nessa competência de controlar o tempo, né, da nossa palestra. Então, nós temos aí mais ou menos uns 20 minutos, viu, ministro, para as devidas perguntas. Como esse evento está sendo gravado, como todos os demais, eu peço que quem for fazer a pergunta, levante a mão, até aqui a Patrícia, para que possa ficar registrado e depois disponibilizado do ponto de vista online no YouTube da Associação Comercial. Então, a primeira pergunta, né, do nosso presidente Anchieta, que está sempre inscrito em todas as palestras. Meu caro palestrante, muito obrigado pela palestra. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, eu queria uma palavra da sua pessoa sobre tornozeleira eletrônica. À comunidade mineira, a tornozeleira eletrônica foi apresentada há mais ou menos 25 anos atrás na Aceminas, num evento em parceria da Aceminas, então presidida por Charles Lotfi, e do Instituto e pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e bem me lembro, o juiz de Nova Lima, de nome Juarez, alguém pode me ajudar no sobrenome dele? Juarez Azevedo Moraes, criador da APAC de Nova Lima, uma das modelares de Minas Gerais. Ele fez a apresentação, secundado por um apoio da Polícia Civil, infelizmente, do delegado, não vou me lembrar o nome, mas nós, espectadores, lá na Aceminas, vimos, assistimos pelo controle de rádio, um agente policial que saiu com tornozeleira da Aceminas, fez o contorno à Praça da Rodoviária e voltou. E assim a tornozeleira eletrônica foi apresentada a nós mineiros. Confesso, a gente viu aquilo como uma celebração, como um caminho novo para evitar o quadro que o palestrante também apresentou. A primeira pergunta não é exatamente um questionamento, é uma sua palavra a respeito do uso da tornozeleira eletrônica como coisa nova, como uma solução. A segunda pergunta, dotado de um pragmatismo, a cujo pragmatismo não consigo renunciar, o que é que a nós, empresários, cabe fazer na melhora deste quadro tão grave? E até ouso propor, se nós encaminharmos ao Legislativo proposta no sentido facilitador de o empresário oferecer empregos para esta massa empregável, certamente com uma retribuição que o Estado nos deve e sistematicamente nos nega, que é de alguma vantagem fiscal, tendo em vista essa contribuição. Então, esta é a segunda pergunta. O que é que nós, enquanto comunidade empresária, podemos fazer? Seria o caso de fomentar empregabilidade para esta massa de condenados? São as duas perguntas, caro ministro. Quanto à questão da tornozeleira, eu acho que está naquela questão das medidas cautelares alternativas, né? Ou seja, muitas vezes você tem a necessidade de prender, você tem a necessidade de controlar o comportamento de uma pessoa, não necessariamente de prendê-la. Muitas vezes você pode, uma situação, um homem que agrediu uma mulher no momento que ele estava embriagado, é um fato isolado na vida dele, comprovadamente isolado, aconteceu aquilo sem uma maior gravidade, etc., mas você acha prudente evitar o contato dessas duas pessoas. Então, você vai impor um afastamento, olha, você não pode entrar em contato com fulana, tal, mas como é que você vai controlar o cumprimento disso? E o caminho dele seria a tornozeleira eletrônica. E eu falo que, muitas vezes, para determinadas pessoas, o uso da tornozeleira eletrônica, se você pegar, por exemplo, vamos lá, um empresário, uma pessoa de um determinado status, se ele tiver que usar uma tornozeleira eletrônica, aquilo para ele é a morte,
porque ele vai virar um pária na sociedade. Ou seja, cada vez que ele levantar a perna, vai estar aquele negócio lá pendurado. Então, eu acho que muitas e muitas vezes você vai ter o uso da tornozeleira como uma medida alternativa, ou seja, você não precisa chegar ao extremo da prisão. Você precisa ter um determinado cuidado, um determinado limite, uma determinada restrição. Ah, a pessoa está ameaçando fugir. Vamos botar uma tornozeleira que a gente começa a monitorar. Agora, você tem que ter um sistema de monitoramento realmente eficaz. No que se refere à atuação empresarial, eu acho que o senhor já tocou no ponto, que é justamente ajudar nesse caminho da ressocialização. E eu sei que vai ter sempre aquela resposta. Eu vou dar emprego para um cara que saiu da cadeia e não vou dar emprego para um cara honesto que está ali do lado de fora. É isso, ou seja, vai acontecer essa dificuldade, é uma realidade. Agora, se o empresariado puder reservar pelo menos um mínimo de vagas em favor do preso, eu acho que já é uma ajuda, isso vai mostrar que ele tem uma perspectiva, uma possibilidade lá fora. Eu acho que nós temos que pensar nisso, eu volto a falar, o preso vai sair. É isso que nós temos que botar na cabeça. Não adianta a gente imaginar que ele vai entrar no presídio e vai ficar a vida inteira lá dentro. Ele vai sair. E naquelas condições, vocês já imaginam o que vai acontecer com ele. Isabela. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Isabela Corbi, eu sou advogada numa instituição de direitos humanos que trabalha no sistema prisional já há 9 anos. E, por falar em empregabilidade, vou vir fazer uma proposta. Nós estamos com um trabalho financiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos para a empregabilidade. A recusa é sistemática. Eu tenho mais de 50 mulheres trans hoje precisando de emprego que saíram da José Albergaria. Elas não têm chance. Então, se aqui é um espaço de reconstrução da nossa sociedade, deixo aqui que a gente tem um banco de pessoas que estão sendo assessoradas no psicossocial, com psicologia, com terapia, com todo acompanhamento. Hoje, o índice de reincidência na região metropolitana de Belo Horizonte, entre mulheres e pessoas LGBTs, chega a 35%. Isso são dados da nossa instituição. Então, é aproveitar esse espaço de construção com a sociedade civil para nos procurar, porque a gente tem, hoje, toda uma equipe para oferecer. E vou colocar algo aqui, porque tem gente de todos os setores. O ano passado, a gente viveu uma tragédia no sistema prisional mineiro. 7 mulheres trans se recusaram a sair da cadeia, ministro, porque não tinham para onde ir. Elas estão lá, com uma decisão de domiciliar, mas não tem para onde ir. 17 saíram e retornaram em uma semana, cometeram um novo delito porque tem aonde comer e aonde dormir. Esses dados não são imaginários. A minha equipe, a nossa equipe, conhece cada um deles e delas. Então, fica aqui uma convocação pública de responsabilidade. Nós estamos no edifício Rotary, somos financiados pela ONU, pelas Nações Unidas, com todo o selo de qualidade, né? O doutor Bruno já nos conhece há muito tempo, do Conselho Penitenciário. Então, o problema é complexo e a gente exige muito da sociedade civil e dos empresários. Caminho existe, falta boa vontade. Muito obrigada. Posso falar daqui mesmo? Pode. Ministro, boa tarde. Meu nome é Carlos Henrique Urquiza, eu sou advogado e professor aqui. E meu questionamento é sobre um ponto que Vossa Excelência falou aqui sobre a resistência à audiência de custódia e implementação. Desde que tem sido implementada e a melhora substancial que o senhor falou, aconteceu de verdade, a gente vem esbarrado em 2 pontos sensíveis. Um ponto é a convalidação, tão falada, de, vamos dizer assim, irregularidades. E o segundo é o que a gente ouve falar da demonstração de prejuízo. Eu queria saber de Vossa Excelência como o
o senhor entende que são as perspectivas para lidar com esses dois pontos diante daquilo que se espera da audiência de custódia, como uma forma de trazer vamos dizer, um meio mais democrático de lidar com as inconsistências e dificuldades do sistema. Obrigado, boa tarde. O que eu acho que, como tudo se resolve, é informação e treinamento, né? Eu acho que a magistratura tem que se preparar para essa nova realidade. E você tem que mudar a cabeça dos juízes. Você realmente que tem que ter um trabalho de conscientização do juiz para mostrar para ele que o sistema é uma pirâmide. Você tem aqui em cima e vai chegar num determinado momento que você, juiz, se limita, sim, a obedecer determinados parâmetros que foram fixados lá em cima. E ele tem que conviver com essa realidade de que a audiência de custódia já existe, ou seja, é uma realidade. Não é mais uma ideia, não foi uma coisa que foi criada através de uma resolução, não sei nem se o primeiro passo dela foi isso, então, depois ela veio e se concretizou, mas não é uma questão passageira, não é uma coisa com que ele possa se obrigar, brigar com isso. Então, eu acho que o primeiro negócio é a própria estrutura da magistratura oferecer treinamento e conscientização aos magistrados. Eu acho que não tem, e isso parte Supremo, STJ, mas essa questão é uma questão já pacificada, tanto isso. Agora, cabem aos tribunais de justiça, aos tribunais regionais federais, mostrar ao juiz que esse é o caminho. Não pode, são os tribunais de justiça e os tribunais regionais, convalidar decisões, ou seja, que mal e porcamente fazem essa audiência de custódia, audiências de custódia que não se realizam, aí cabe às corregedorias controlar, verificar a ocorrência, cabe ao Ministério Público verificar a atuação policial, verificar se o preso é oferecido, é apresentado para a audiência de custódia. Eu acho esses procedimentos é uma caminhada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não vai ser de um dia para o outro que você vai mudar toda uma forma de pensar, toda uma forma de conscientização. Se a gente pensar naquilo, no reboliço que foi, quando foi criada a audiência de custódia, é um inferno, ou seja, eu participei de congressos com juízes indignados, era mais trabalho, é mais isso, mais aquilo. Eu vou fazer uma comparação, é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer com o juiz de custódia. É a mesma coisa, o juiz de garantias, quer dizer, mais ou menos a mesma coisa. Você teve berros, gritos, tal, a coisa vai começar, vai funcionar ali, eu já vi tribunais regionais implantando, eu já vi lugares e tal, e vai chegar num determinado ponto que a coisa vai se normatizar e vai funcionar. Eu acho isso, eu tenho esperança disso. Nós, o tribunal, uma das coisas que nós fazemos com muita frequência, está certo? Eu venho aqui, mas nós já visitamos vários tribunais, inclusive o Tribunal de Minas, já fomos no Tribunal de São Paulo, já fomos no Tribunal do Rio, o Tribunal do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Santa Catarina, tudo justamente nesse trabalho de conscientização, de conversa, conversando não com advogados, não com o Ministério Público, conversando com juízes, apresentando essa realidade e conclamando o juiz a pensar de uma forma uniforme, porque senão a coisa não vai funcionar. O que vai acontecer é retrabalho para ele. Então, a resistência vai implicar em mais trabalho para ele. Se ele faz uma audiência de custódia eficiente, muitas vezes ele vai ter um processo muito mais tranquilo. Ou seja, a partir do momento, o senhor sabe disso, que o preso está em liberdade, o investigado está em liberdade, o réu está em liberdade, talvez os questionamentos ao longo do processo ocorram com muito menos intensidade e menos frequência do que aquele preso que está preso, está recolhido. Esse vai brigar por qualquer coisinha que acontecer. Aquele que está em liberdade vai, eventualmente, falar, não, isso aqui tudo bem, eu vou só ressalvar aqui para deixar para brigar em eventual apelação, esse negócio todo. Então, eu acho que isso que a gente tem que ter em mente. Agora, não é um trabalho fácil, não. Vou dizer que não é um trabalho. Eu fui advogado há 25 anos e sou juiz há 14. E nesses 14 anos de juiz, eu já vi muito bate-boca com resistência aos nossos entendimentos, aos nossos precedentes. Isso não é pouca coisa, não. Passa para a senhora. Boa noite, ministro. Meu nome é Cristina, sou promotora de justiça. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a palestra.
e voltar num tópico que o senhor mencionou, que é responsável por esse hiperencarceramento, que é a ênfase no policiamento ostensivo e não na polícia de inteligência, na pequena criminalidade, mas especificamente tocar na questão da guerra às drogas, porque eu gostaria de saber a perspectiva do senhor com relação à dissonância que eu percebo que existe na percepção da sociedade do que seria efetivo para lidar com a questão das drogas, o que é feito e quais são as reais consequências, porque nós temos uma ideia de que esse proibicionismo está protegendo os indivíduos de substâncias que são nocivas. E o que a realidade comprova é que nós estamos insistindo nessa estratégia há 5 décadas, só aumenta o consumo de drogas e, ao mesmo tempo, deixa à margem do controle social, de qualquer controle por meio do Estado, porque é uma atividade clandestina. Então, hoje em dia, ninguém tem nenhuma dificuldade a ter acesso a essas substâncias que são proscritas. Muito pelo contrário, menores de idade são cooptados para trabalho infantil, para trabalhar nesse tráfico. Também não há controle nenhum da pessoa que é menor de idade ter acesso a essas substâncias, justamente porque está à margem do poder público, né? É uma atividade clandestina. E a percepção geral é que a gente tem que proibir cada vez mais porque o problema das drogas está piorando. Então, eu queria saber como é que o senhor percebe essa dissonância e como que daria para contornar isso e trazer para a população, se é isso do seu entendimento, do entendimento do senhor, que a gente tem que lidar com esse problema de outra forma, que quem quer realmente um controle das drogas e o fim do uso abusivo, se é possível, ou pelo menos uma diminuição do uso abusivo, o tratamento das pessoas que realmente têm uma dependência, teria que ser a favor de uma regulamentação e não de um proibicionismo que quer colocar à margem o problema e fingir que ele não existe. Obrigada. Eu vou fazer 3 observações. A primeira delas é que hoje eu recebo no Superior Tribunal de Justiça muito mais crimes cometidos em razão do uso do álcool do que o uso da maconha, por exemplo. É a realidade. Eu não vejo um acidente de carro causado pelo uso da maconha. O álcool, eu não vejo, muitas vezes, uma agressão, um homicídio causado num bar, bebeu, virou bravo, virou corajoso e vai para o confronto. Então, essa é uma realidade. Há tempos atrás, eu estava num presídio aqui em Minas, conversei com o diretor do presídio, e ele me falou, se eu pudesse, eu mandava um cigarrinho de maconha todo dia de manhã, no café da manhã. Era a melhor coisa que podia ter dentro do presídio, é isso, para acalmar, para relaxar aquilo lá dentro. E a gente fica brigando com isso. A segunda observação que eu faço se a gente for comparar a droga com o cigarro, houve uma campanha maciça do Estado de publicidade, de informação contra o cigarro. Há 30 anos atrás, certamente, várias pessoas estariam fumando aqui dentro. Hoje não fumam mais. Ou há uma redução gradual, as pessoas começam a compreender melhor. É o choque da notícia, é o choque daquilo, é a informação, etc. O caminho com a droga é o mesmo. Enquanto as pessoas não forem informadas das consequências, da forma de uso, etc., isso não vai funcionar. Você está tornando uma coisa atrativa. Todos nós somos jovens, gente. O jovem gosta do proibido, daquilo que é proibido. Então, ele vai procurar a droga, porque é proibido. Eu vou ser aqui revolucionário, eu vou lutar contra o sistema, eu vou fazer disso. E nós sabemos muito bem também que a massa das pessoas que são apreendidas, não só por causa do tráfico, mas também pelo uso, e hoje essa diferença que o Supremo fez, na verdade você está transformando, dando mais poder ao policial, porque o policial é o que vai dizer se aquela pessoa estava usando ou traficando, e ele vai apresentar aquilo como traficante, e a gente sabe muito bem disso, tanto que a gente imaginou que ia haver um enxugamento, e não tem esse enxugamento, porque a realidade é completamente diferente. E aí você vai ver a questão da droga, essa falta de informação, de cultura, de educação, de esclarecimento, é o caminho que a gente vai ter que seguir. Não dá para a gente continuar brigando com a realidade. Os Estados Unidos, já gastou quantos bilhões de dólares no combate à droga?
E não resolve o problema. Não resolve. Isso não é questão assim. Qual a solução? Eu não sei qual a solução. Mas eu volto a dizer, aquilo que nós estamos fazendo há anos e anos e anos não é solução para esse problema. Isso não tem se mostrado eficaz, isso não tem se mostrado eficiente. Essa é a nossa realidade. Ponto e acabou. Sem contar o seguinte, quem é o alvo preferido dessa política de prisão de traficante e de usuário? O pobre. Ou seja, eu não vejo, eu falo brincando nisso, eu não vejo, eu moro em Brasília, no Lago Sul, morava na Asa Sul. Eu nunca sofri um baculejo. Nunca sofri um baculejo. Agora, você pega uma pessoa que mora na comunidade, aquilo faz parte do dia a dia dela. Tem um fotógrafo, hoje ele é fotógrafo, ele foi empresário durante muitos anos, se aposentou e resolveu fazer fotografia, e ele fez um livro que é impressionante, ele convocou, ele tem uma história de vida, que ele, mais tarde ele resolveu adotar uma criança, que era uma criança negra, e ele passou a presenciar aquilo lá. E ele tem uma história que ele mostra, que assim, ele fez um registro fotográfico, ele convidou 10 ou 15 pessoas pretas para serem fotografadas, e fez um registro fotográfico dessa pessoa no início da conversa, e fez um registro depois da conversa, sendo que nesse meio tempo, normalmente a conversa passava para esse problema do racismo, do preconceito, etc. Você perceber a fisionomia da pessoa no início da conversa e perceber a fisionomia da pessoa no final da conversa é uma mudança brutal, é uma coisa impressionante, como a pessoa envelhece naqueles momentos, muitas vezes, uma conversa de meia hora, como ela envelheceu. Tem um depoimento ali, que é de uma assistente social, e ela contando que estava subindo o morro com a mãe numa moto, foi parada, estava com uma mochila, foi parada, e a gente sabe que não é de forma educada, foi parada de forma abrupta. E ela conta que aquilo nunca saiu da memória dela. Então, essa é uma realidade que a gente tem que saber. Não adianta tapar o sol com a peneira e falar, não, isso não acontece, etc. O branco de classe alta, ele usa droga, ele usa cocaína, ele usa LSD, ele usa bala, ele usa maconha, e ele não corre esse risco de ser apreendido nem nada. Eu sempre brinco, eu vejo assim, as pessoas estavam numa atitude suspeita, vendendo droga na esquina ali e tal. Eu falei, é muito engraçado, como é que será que a droga chega na Zona Sul? Será que não tem ninguém na Zona Sul vendendo, não? Será que só vendem lá na comunidade? Porque só esse tipo de prisão só acontece lá. Essa é a realidade. E a terceira coisa que eu vou comentar, um pouco antes do governo Bolsonaro, eu não estou fazendo referência, nem nada, é só por questão temporal, é um marco temporal. Foi criada uma comissão pelo Congresso Nacional para a reforma da lei de drogas. E o ministro Rogério Schetti participou, o ministro Marcelo participou, o desembargador Ney Belo participou. É uma comissão de altíssimo nível. E eles acabaram caminhando naquela proposta, na política portuguesa, né, na lei portuguesa, em estabelecer o que o Supremo fez agora com a maconha, aquelas quantidades que seriam de uso, presumidamente de uso pessoal. E eu mostrei isso à minha filha hoje ela estuda, hoje ela é formada, na época ela não era, mas do contra, briga com tudo, aquelas coisas todas, eu brinco isso, mas é uma pessoa maravilhosa. E ela falou assim, avançou muito pouco a lei, o projeto podia ser muito mais radical. Eu falei, pois é, mas isso é o que a gente pensa que pode acontecer hoje, avançar hoje, e nem esse projeto avançou, porque está engavetado no Congresso desde então. E aí eu falo que não é questão de política, de A e B, nem nada. Ou seja, passou o governo Bolsonaro, passou o governo Lula, e está lá, engavetadinho, ninguém toca no assunto, esqueceu, e aí o Supremo tem que fazer esses malabarismos todos que a gente sabe, para enfrentar uma determinada situação, que, vamos ser francos, o Congresso hoje não está tendo coragem para enfrentar. A senhora? Boa noite, doutor Sebastião. Meu nome é Maria Elvira de Salles Ferreira, não sou advogada, sou empresária, inclusive a primeira mulher a ser diretora aí dessa entidade que o está convidando hoje, há 42 anos atrás, eu cheguei aqui na casa. Sou conselheira também desse clube aqui,
né? E durante 40 anos eu fiz política aqui em Minas, 16 com mandatos parlamentares. Então, eu queria dizer que eu sempre tive muita curiosidade com esse tema das prisional, mas, e durante algum tempo, eu, como feminista, né, ligado aos temas de mulheres, eu andei frequentando ali, o senhor deve conhecer, Belo Horizonte, ali onde era o DI, o Departamento de Investigações, ali ficavam presas mulheres, ao lado ali do lado daqueles prédios, né, do IAPI. E aí a gente fazia um trabalhinho social, eu e um grupo de amigas, e a gente levava absorventes, sabonetes, desodorantes, revistas femininas para as presas. E a gente gostava de conversar com elas, porque eram assuntos interessantes. A gente levava também esmaltes, elas adoravam pintar as unhas. E então a gente queria saber um pouco da vida delas e tal. Algumas até estavam grávidas, né? E a gente descobriu que realmente as que estavam ali, a maioria absoluta, elas estavam por aquele motivo que o senhor falou aí. Elas eram envolvidas pelos maridos, pelos amantes, namorados, e eventualmente até irmãos. E 75% era droga, né? Elas eram mulas, elas faziam entregas. Isso há 30 anos atrás. E dessa constatação surgiu o nosso desejo até de tentar alguma coisa a mais. Mas, na verdade, nunca foi desenvolvido um trabalho maior. Apenas com a ajuda da dona Yara Tupinambá, a gente conseguiu levar um pouco de artesanato, design, para se fazer tapetes, e, enfim, um pouco para que elas pudessem vender o material para fazer dinheiro. Mas foi muito pouco. Então, quando eu vejo o senhor dedicado a esse assunto, que sempre foi um patinho feio, né, esse assunto prisional, e vejo o Bellini, né, com esse entusiasmo dele com as APACs, né, interessado, realmente, eu pergunto, o que nós, da sociedade civil, poderíamos realmente fazer? Eu, por exemplo, estou um pouco mais folgada hoje, e como se viu agora, e com uma certa liderança ainda entre muitas mulheres, o que nós, na opinião do senhor, podemos fazer? Talvez nos associarmos ao Bellini, nessas APACs, ou teria alguma outra faceta que o senhor poderia nos apresentar? E aí, eu vou falar aí, depois disso, de um segundo assunto, que é um pouco delicado, e que eu espero que o senhor não fique bravo. O senhor falou aí sobre, lá na França, não é? Que são poucos juízes, não é? E, aliás, são mais juízes, né? Mais juízes e menos processos. Agora, o senhor sabe que o judiciário, e eu não estou falando aí do seu STJ, estou falando talvez mais do STF, que tem um problema sério com a opinião pública brasileira, né? Que o judiciário, em geral, goza hoje de uma certa antipatia da opinião pública. Por quê? E é claro que o problema não é só o judiciário. O legislativo tem uma carapuça de todo tamanho, e eu já fiz parte dele, tanto em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, quanto lá em Brasília. A gente conhece bem o povo. E o executivo também tem suas culpas. Mas são tantos privilégios, não é? São tantos pendurucalhos, são tantas coisas, e é claro que isso não vale para todo mundo, porque aqui o seu ex-aluno aqui dizia que tem muitos que não usufruem de tudo isso que a gente ouve falar e lê na imprensa, né? Mas realmente é um absurdo. E a gente pensa, como crescer mais essa máquina estatal? Esse exagero que hoje é a máquina estatal brasileira, que custa tanto ao povo, ao bolso do contribuinte brasileiro. Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise para nós, por favor. E quero dizer que fiquei encantada com a sua fala e com a sua inteligência, sabendo que o senhor é mineiro.
Bom, no que se refere à primeira questão, eu acho que hoje o que a sociedade, eu acho que é importante para a sociedade atuar nessa questão de abrir oportunidade para a ressocialização, a questão do jovem infrator, que muitas vezes ele comete o crime, e se você não der um apoio para ele naquele determinado momento, é o início realmente de uma carreira. Então, talvez um trabalho de apoio, de também de oferecer oportunidade de serviço, de trabalho, de informação. E eu acho que o que a sociedade tem que fazer hoje é brigar por educação. Ela tem que gritar, tem que berrar, é um absurdo. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo na minha casa. Quando eu terminei de construir a casa, eu moro no Lago Sul, só conhece, lá em Brasília e tal, e ele era o rapaz que tomava conta da obra. Acabou a obra, o engenheiro responsável falou: você não quer contratar o Bernardo? Não, porque ele acompanhou a obra toda aqui, ele vai poder ajudar o senhor. Tal. Eu coloquei ele como contratei, ele está trabalhando comigo, eu estou morando na casa há 18 anos, ele está comigo há 18 anos. É um rapaz inteligente, mas que não sabe ler. Ele tem aquela inteligência diferente. Então, por exemplo, lá em casa, às vezes, ele é baixinho desse tamanhozinho, é a coisa mais engraçada. Às vezes que você chega lá em casa, você vê o carro, fala, mas esse carro está andando sozinho? Não, ele está manobrando o carro, tirando, lavando, fazendo aquelas coisas todas. E ele aprendeu a fazer tudo isso sozinho. E aí, tem perto lá da minha casa uma escola pública de um bom nível, porque é lá do Sul, que é o Dom Orione, ali no esquina. E aí, a Ana, minha esposa, chegou assim para ele e falou: Bernardo, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou te matricular no Dom Orione à noite e vou te pagar um tanto a mais por mês, tá bom? E ele topou na mesma hora. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele procurou, falou assim: dona Ana, eu estou saindo. Ela falou: por quê? Eu trabalho o dia inteiro aqui, saio de casa cedo, chego, fico até mais tarde, vou demorar para chegar em casa, e não vai professor, não vai isso, não vai aquilo. Então, como é que você vai salvar a sociedade, essas pessoas que não têm informação, não têm estrutura, não têm nada, de um caminho ruim? Você vê no Rio de Janeiro aquelas comunidades em que as crianças ficam 2, 3 meses sem ter aula por causa de tiroteio, por causa disso, por causa daquilo. Então, se a sociedade não brigar, e aí eu tenho uma série de paliativos, você pode ajudar nisso, ajudar naquilo, uma série de paliativos. Mas se você não cuidar da educação, a coisa não vai para frente. Você vê esses países do Oriente, todos eles, você vê uma Coreia do Sul, eu estive lá agora, e conversando com as pessoas, eu falo assim: olha, uma pessoa não vai para uma região, não aluga uma casa, não aluga um apartamento, em que não tenha internet 5G funcionando a todo vapor. Se recusa aí. Agora, é uma população, é um país que nos últimos anos deu um salto na questão da educação. Não estuda, não é 4 horas, é integral, é de manhã, de tarde e tal. Se você tira a pessoa da rua e você dá a oportunidade dela. Eu acho que nós temos questões que devem ser, que a sociedade pode trabalhar, são os esportes. Quantas pessoas hoje, que se não fosse o esporte, estaria aí envolvido com droga? Arte. Você tem verdadeiros prodígios desperdiçados, porque não tem espaço para trabalhar, não tem espaço para se envolver. Então, eu acho que são setores que, para a sociedade civil, é um investimento, é um apoio, é uma ajuda. Eu acho que não dá, ela sozinha, ela não vai resolver o problema, mas vai dar um passo a mais para isso. No que se refere ao judiciário, eu acho que toda a discussão que nós estamos passando hoje em dia, ela tem uma premissa equivocada. Concordo com a senhora que tem abusos, concordo, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vejo determinadas situações, eu sei que tem abuso quando você vê que parte hoje dos profissionais do direito se recusam a aposentar por causa da perda salarial. Não é aquela perda normal da Previdência, são essas gratificações, esses penduricários, se ela sair, ela vai perder, e vai ter uma queda brusca de vida. Então, você percebe, tem alguma coisa a mais que está acontecendo. Esse é um problema, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o problema hoje do judiciário, e aí eu não vou falar só da parte penal, eu acho que é um outro, é o excesso geral de processos. Eu falei dos 130, 140 mil processos criminais que chegam no tribunal. O volume de processos recebidos no Superior Tribunal de Justiça do ano passado, para serem julgados por 30 juízes, foi de 500 mil processos.
O problema é você tirar essa ideia do brasileiro de que o litígio é um bom negócio. O litígio não é um bom negócio. Em nenhum caminho do negócio. Nós temos que incentivar aquelas políticas alternativas. Conciliação, arbitragem, mediação. Você tem é um país tão esquisito que todo mundo acha a arbitragem linda, uma solução maravilhosa. Mas toda arbitragem de repercussão vai parar no judiciário. Quem perde a arbitragem não aceita a derrota na arbitragem. Ela vai bater as portas do judiciário e vai questionar aquela arbitragem. Então, muito disso que a gente fala, eu sei que o Supremo, eventualmente, tem, por exemplo, a questão de drogas. Talvez o Supremo tenha avançado um pouco, sei, mas eu acho que, na verdade, lendo de uma forma técnica, o que o Supremo fez foi falar o seguinte: a lei, ela já diferencia o traficante do usuário. O que o Supremo fez na questão de drogas foi dizer: quem for prendido nessas circunstâncias, até 40 gramas, é o usuário. Botou um carimbo naquilo. Para quê? Para evitar a discricionariedade do policial, a discricionariedade do Ministério Público, a discricionariedade do juiz, que vai dizer, não, isso aqui é... Porque o ministro Alexandre colocou uma realidade. Às vezes a pessoa é pega com 100 gramas de maconha na Zona Sul, é usuário. Pego com 10 gramas no subúrbio, ele é traficante. É uma realidade. Então, eu acho que o problema todo não é você crescer o judiciário. Eu acho uma conversa totalmente equivocada. Você ampliar o judiciário, você tem que tirar os processos do judiciário. É isso que é a solução. É você realmente tirar essa mentalidade. Quando eu formei em 86. Vou fazer, ano que vem, 40 anos de formado. Eu nunca aprendi na universidade mediação, arbitragem, conciliação, esses meios alternativos. Você também, né, João? Você também não. Estou cheta, então não vou nem comentar. Mas o que acontece nisso tudo? Hoje você já começa a ter focos voltados para isso. O meu tribunal mesmo acabou de criar agora, vai ser lançado daqui umas 2, 3 semanas, um centro de conciliação, trazendo voluntários para trabalhar com conciliadores, etc., para tentar achar caminhos alternativos. Então, a leitura que eu faço é a seguinte: a solução não é aumentar juízes, não é aumentar. Você tem que talvez aumentar juízes na primeira instância, que ainda você tem comarcas espalhadas em que um juiz é responsável por 3, 4 comarcas. Eu tive um caso há uns anos atrás, em que eu dei uma liminar, era referente a um caso na Bahia, véspera de carnaval, já imagino o que é aquilo lá. E aí era uma liderança indígena que tinha sido presa, eu dei uma liminar substituindo a prisão para um recolhimento à comunidade dela. E me liga às 5h30 da tarde, um representante do Ministério Público, era a Raquel Dodge, me ligou falando assim: ministro, a liminar não foi cumprida até agora. Eu falei, bom, vou ver o que está acontecendo. Entrei em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia e o presidente do Tribunal de Justiça me ligou. E ele me falou: ministro, o problema é o seguinte, o juiz responsável pela essa comarca, ele trabalha em 2 comarcas. De manhã ele fica na comarca A e na tarde na B. Quando a ordem do senhor chegou, ele já tinha saído e já estava na outra comarca. Então, isso é uma realidade que nós temos. Os senhores sabem, Minas é um estado muito grande. Quantas comarcas tem juiz auxiliar? O juiz substituto chega, fica 1, 2, 3 meses, vai embora. Então, você tem que, talvez, o foco, não são os tribunais superiores, é você ter uma primeira instância que realmente funciona com qualidade. Agora, a leitura que eu faço, e aí eu acho que os advogados vão gostar, acho que a justiça tem que jogar pesado com honorários advocatícios, tem que aumentar honorários advocatícios. A pessoa, honorários advocatícios e custos processuais. Aquele que vai litigar tem que saber que o processo é caro. Ele tem um ônus para aquele processo. Ele não pode achar que vai litigar, vai levar o processo ao Supremo Tribunal Federal e aquela condenação que ele teve lá na primeira instância não se alterou. Ele vai estar usando o judiciário como forma de poupar dinheiro. Eu vou separar esse dinheiro aqui, vou aplicar e daqui a 15 anos eu pago. Provavelmente a correção, o investimento dele naquele dinheiro vai render mais do que a correção judicial. Essa que é a mentalidade. Então, o processo tem que ser caro, o processo tem que ter um ônus, a parte tem que saber disso.
O Estado tem que começar a ser responsabilizado também. É um absurdo quando você vê os tribunais tirando o pé quando é hora de fixar multa, honorários, etc. Ah, não, porque o Estado do outro lado e tal. Não, o Estado tem obrigações. O Estado hoje tem uma baita advocacia. Ele tem uma responsabilidade também de seguir os precedentes, seguir a jurisprudência. Nós temos que parar com esse negócio da mentalidade do gestor público de jogar para o próximo. É precatório, eu vou jogar para o próximo. Eu já escrevi algumas vezes sobre isso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a minha visão eu não preciso aumentar o judiciário, pelo menos os tribunais superiores. Eu sei que muita gente acha, mas tem que aumentar o STJ, o Brasil nosso todo. É um trabalho devagar, mas você tem que esvaziar o judiciário. O problema hoje dos tribunais superiores é o excesso de processos. Cultural, é cultural. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização de que o litígio muitas vezes não é um bom negócio. Você vai, quantas e quantas vezes você ganha, mas não leva, porque você demora tanto tempo para ganhar um processo, quando você vai executar o processo, o cara morreu, sumiu, vendeu tudo, não sei mais o que, bararé. Se você tivesse feito um acordo 10 anos atrás, você tinha tido uma solução positiva para o negócio todo. Então, é um problema que eu acho muito delicado. Eu não estou defendendo o judiciário. Eu acho que a gente vai entrar numa discussão, por exemplo, eu tenho situações que eu convivo, eu tenho pessoas, juízes que eu conheço, que são ameaçados de morte, que eles têm que viver com segurança dentro de casa, na porta de casa, não sei mais o quê, bararé. Agora, uma pessoa, para se oferecer para esse trabalho, vamos dizer, ele tem que ter uma remuneração condizente com o negócio. É uma vida. Um ministro no Tribunal Superior, quando ele veio da Justiça Estadual, por exemplo, ele teve uma vida errante. Durante bom tempo da vida dele como juiz, ele viveu 2 anos numa cidade, aí foi promovido, mais 3 anos na outra cidade, é promovido, mais 5 anos na outra cidade, tal, até chegar onde ele quer. Isso tem um custo pessoal, tem um custo familiar, isso tudo. Então, eu acho que essa questão da remuneração, você tem que ponderar determinadas coisas. É um valor excessivo em relação ao quadro geral? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Não tenho a menor dúvida disso. Que acho, inclusive, que o judiciário usa os argumentos errados para defender essa determinada situação. Acho, é isso que eu estou falando para a senhora. Eu acho que se você mostrar, por exemplo, que um juiz estadual tem que ganhar um plus justamente por causa dessa vida errante dele, ele vai ficar isso, muitas vezes essa falta de estrutura, ele faz o trabalho de 2, 3 juízes, enquanto perdurar aquela situação, então, eu acho que isso tem que ser apresentado e discutido. Agora, tem vantagens que são, e a gente sabe muito bem disso, são despropositadas. Isso eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, só mais uma coisa, e aí eu vou defender meu lado. Não é só o judiciário, não. O Ministério Público é muito pior. O Ministério Público é muito pior. Tanto que o que o judiciário faz, na maioria das vezes, é pedir equiparação com o Ministério Público. O Ministério Público é muito pior. E ele fica quietinho. Agora, acho, primeiro, essa antipatia popular. O judiciário, por natureza, ele é antimajoritário. Faz parte do papel do judiciário e contra, muitas vezes, essa vontade popular. Então, você vê, por exemplo, no aspecto penal, se você se orientar pelo que a sociedade fala, você ia cometer erros crassos. Só vale lembrar aqui, que eu acho que todo mundo conhece, aquela história da escola base lá em São Paulo. O que foi aquilo? Ou seja, pois é, então o judiciário muitas vezes tem que tomar, sim, atitudes antipáticas, faz parte do trabalho dele. E isso a gente tem que dar um desconto nessas críticas, porque eu acho que muito é um pouco por causa disso, é uma reação ao que o judiciário faz em determinados momentos. Ministro Sebastião, boa noite. Ministro Sebastião, boa noite. José Calil, advogado criminalista, faço parte aqui também da Comissão de Assuntos Jurídicos da Seminas. Gostaria de aproveitar a oportunidade e abusar da sensibilidade de Vossa Excelência. Eu que já vi em sessões de videoconferência, Vossa Excelência quase a chorar
em virtude dos números que são julgados no STJ, conclamando os colegas, e, enfim, procurando chamar a atenção da sociedade inteira quanto a isso. Como advogado criminalista, por vezes, eu preciso ser técnico no habeas corpus, não posso fazer argumentações em torno do fato, mas eu preciso fazer uma narrativa do fato que seja suficiente ao meu pleito, que é puramente jurídico. E, nos julgamentos, o que às vezes se assiste é que esse fato vem rigorosamente narrado, dissecado, às vezes não ementa, e isso vem a justificar, às vezes, uma periculosidade concreta no fato, etc. Até teve uma obra do Instituto dos Advogados, que era nós advogados, ou melhor, a justiça vista por nós os advogados. E até tratamos isso num artigo, que é de uma certa injustiça, uma certa desproporção, porque o advogado não pode argumentar o fato, mas a justiça pode. A justiça pode. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência quanto a isso, porque essas emendas nos prejudicam desde o início e, às vezes, justificam prisões que duram 7, 6, 8 anos, né, de pessoas que são primárias, bons antecedentes, etc., mas que se envolvem em casos que são indigestos. Então, gostaria de ouvir Vossa Excelência, até se Vossa Excelência já pensou nisso, já viu alguma argumentação de um colega a respeito disso. Muito obrigado. Não quero nem ler esse livro. Deixa eu falar. Eu conheço bem a problemática do advogado, por 2 motivos. Primeiro, que eu fui advogado por 25 anos, e eu advoguei por esse Brasil inteiro, porque eu fui advogado de Eletronorte, de Radiobras, fui consultor jurídico do Ministério da Integração Nacional, então eu viajei por esse Brasil inteiro, vi situações absurdas pelo Brasil inteiro. E, em segundo lugar, porque eu tenho minha mulher, o João conhece muito, é advogada, e é uma advogada chata. Aquela que chega em casa chutando a parede, chutando a porta e dizendo: seu colega fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E eu tenho que ouvir aquilo lá todos os dias, senão eu durmo na sala. Então, ela sabe, ou seja, eu convivo isso, a grande maioria dos meus amigos são advogados, são pessoas que eu conheço de faculdade há 30, 40 anos, então eu tenho esse contato próximo, muito próximo com a advocacia. Eu não tiro a razão da advocacia. O tribunal erra muito também. Eu sou o primeiro a reconhecer isso e o primeiro a falar. O tribunal, ele pode até usar a desculpa, que é uma realidade do excesso de processo, muitas vezes, que a gente fala, né, você terceiriza um pouco o serviço, cai na mão da assessoria, aquele negócio todo, e você vai e erra muito. Eu nunca tinha pensado dessa forma, ou seja, quando você carrega numa ementa, por exemplo, você complica de uma forma diferenciada a situação do investigado, do réu, etc. Sei que isso é prejudicial. Agora, nós temos as nossas limitações mesmo no habeas corpus. Então, você muitas vezes trabalha com um quadro descrito pelo advogado e com um quadro descrito pelo juiz de origem. E você fica naquela situação, assim, eu não tenho como passar daquele ponto, investigar, analisar. Tá? E tem um outro problema, que é, muitas vezes, a má qualidade das peças. A gente se depara com isso. Então, tem processos, tem situações em que você vê, peraí, isso aqui não está dizendo lé com cré nesse negócio. E aí o seu caminho é sustentar. Eu me comprometo aqui a fazer uma grande reflexão sobre isso, começando das minhas emendas, verificar até que ponto que eu posso ir isso. Agora, eu acho que o que vai acontecer nessa situação é esse confronto de narrativas, daquela narrativa feita pelo advogado, daquela narrativa feita pelo juiz. Agora, vocês não veem os casos em que nós usamos a narrativa para beneficiar. E isso acontece com muita frequência. São denúncias, muitas vezes, que são arquivadas, que você verifica que não procede. Você vê também
que aquela realidade descrita é uma realidade que não condiz com a realidade, ela é cheia de contradições, é extremamente superficial. Então, muitas vezes, nós recorremos também à realidade do processo, aos fatos apresentados, não só pelo advogado, mas na própria denúncia, ou, às vezes, você passa a linha, vai lá no depoimento, etc., em determinadas situações, e usa aquilo lá. Então, eu acho que há para os dois lados. Mas você tem sua razão, eu me comprometo a levantar isso, mas eu acho, o que eu sempre reclamo dos meus colegas é essa falta de diálogo com a advocacia. Eu acho que nós temos que estar preparados para conversar com a advocacia, do mesmo jeito que a advocacia tem que estar preparada para conversar com a gente. Eu acho que a conversa tem que... Nós erramos, vocês erram também. O Ministério Público erra, o Ministério Público erra. Então, eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo hoje é essa incapacidade de diálogo e a facilidade que cada um de nós tem em apontar o dedo para o outro e não reconhecer os seus problemas. Caro ministro Sebastião Júnior, por deferência do presidente Bellini, cabe-me a palavra de agradecimento desta sua presença, desta substantiva, em todos os sentidos, palestra. A Seminas agradece e quero fazer o agradecimento a Vossa Excelência de uma maneira simpática. A Seminas pretende confiscar o seu livro para dele extrair o seu pensamento, que comporá, junto com quase 30 palestrantes, este pensamento médio do empresariado mineiro, oferecendo ao Brasil, de modo efetivo e claro, propostas de reforma do Estado brasileiro. Vossa Excelência, ministro, é o palestrante de número 21. Temos ainda, acredito, uma meia dúzia no dia 25, ficam já todos convidados. Falará o presidente da Ordem dos Advogados Seccional de Minas Gerais, o Chalfun. Mas eu registro ao Marcelo, ao doutor Marcelo, que o seu filho, o presidente Sérgio, já falou. Falará também o ministro Afrânio Vilela, que teve a sua data de palestra arredada por razões de natureza pessoal. Amanhã ainda quero telefonar para ele marcando essa data. Falarão na fase que eu cogito de encerramento o sociólogo Delgado, filho do desembargador Maurício Delgado, que é um grande sociólogo, que tem uma visão reformista também muito interessante. E terminaremos com palestras do ex-presidente Temer, que já tem compromisso conosco, e do jurista e ex-ministro da Justiça... Tem sim, tem o Anastasia, me desculpe, bem lembrado. E pretendemos encerrar com Miguel Reale Júnior, que em março está de retorno de suas férias. Então, nós estamos acreditando que entre abril e maio terminaremos a fase das palestras. Depois virá um book com o pensamento de cada um dos palestrantes, portanto, também de Sua Excelência, o ministro Sebastião Júnior, e, é claro, com observações pontuais de tantas manifestações brilhantes que as plateias sempre concederam a este evento, e um produto final que as instituições, os organismos internos da Seminas cuidará de dar a melhor elaboração, mas o que nós queremos mesmo é, de novo, Minas voltando a ser Minas e oferecendo ao Brasil um projeto reformista, um projeto de reforma sem armas, mas com argumentos sociais, com argumentos jurídicos, com argumentos políticos e, sobretudo, com o sentimento do mundo empresarial. Caríssimo ministro, há um mimo aí que o presidente dele fará a entrega com o nosso sempre muito obrigado. Eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade para parabenizar a CM Minas por essa iniciativa, que eu acho que o que falta é isso, são debates
pessoas de origens diferentes, com matizes diferentes, compreensões diferentes sobre temas que realmente são necessários. E eu vou dar uma sugestão para a senhora, não sei se a senhora já leu, o livro As Prisioneiras, do Drauzio Varela. É um livro extraordinário. Ele pega aquele período que ele acompanha, que ele foi médico dentro do sistema penitenciário, e vai contando a história, várias histórias de mulheres presas. E ao longo desse livro, primeiro que é um livro de uma leitura agradabilíssima, e ele mostra a realidade do sistema penitenciário brasileiro. É impressionante. Ele mostra como é que surgiram esses comandos, como é que é a questão de hierarquia, como é que funciona o problema das mulheres que são cooptadas pelo crime, etc. Vale muito a leitura desse livro.